Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sei que vocês devem estar se perguntando agora, cadê a Isis? Bom, dispensei ela hoje, brincadeira. Hoje nós vamos trazer um formato diferente. Eu quero que vocês se sintam bem à vontade. Vocês que estão me assistindo aí pelo YouTube, ou você que está me assistindo pelo Spotify, ou você que ainda não me assistiu pelo Spotify, vai lá, dá uma olhadinha nos nossos outros conteúdos e nos nossos outros episódios. Mas vamos direto ao assunto. Sejam todos muito bem-vindos. Esse, na verdade, vai ser um bate-papo. Eu queria que vocês se sentissem mais à vontade, porque não temos uma convidada aqui. Na verdade, nós vamos falar sobre coisas que vieram na minha cabeça essa semana e, na verdade, esse mês, e coisas que talvez possam ser interessantes para vocês e possam fazer sentido para você ou para um amigo, se for legal para você ou se for legal para alguém que você conhece, envia para ele. Enfim, eu tava conversando essa semana com a minha sogra, a Isis. A gente tava tendo um diálogo esses dias na cozinha, assim, enquanto a gente almoçava, e eu tava falando com ela sobre as escolhas difíceis que a gente toma e o quanto a gente demora a tomar essas escolhas, sabe? E o quanto essa demora demanda muito da gente, psicologicamente. Às vezes até fisicamente demora também. Você sofre, ou de certa forma, por aquela decisão que você deixou de tomar ou que você se anulou naquele momento. Enfim, e o quanto isso, independente da fase que você viva, independente da idade que você tenha, te custa de alguma maneira, te deixa inseguro, te deixa com medo, porque eu achava na minha cabeça, né, a gente estava ali conversando na cozinha, né, e tinha outra pessoa presente, que as escolhas difíceis, elas só amedrontavam mais as pessoas de pouca idade, assim como eu, né? Eu, na minha mera ignorância e inocência. Só que enquanto a gente conversava, a outra menina na mesa chegou a comentar que ela também estava passando por um momento de uma decisão difícil, onde ela precisava bancar as escolhas dela de uma maneira da qual ela não tinha a segurança que ela precisava, ou a segurança que ela já teve em algumas outras vezes para tomar essas decisões difíceis. E, cara, é muito difícil a gente não ter as seguranças que a gente precisa na hora de tomar as nossas decisões difíceis e bancar as nossas decisões. Porque quando a gente toma uma decisão, eu acho que o que mais pega e o que mais me deixa ansiosa, falando da minha experiência pessoal agora, o que mais me deixa ansiosa, na verdade, não é nem o que envolve essa decisão. Na maioria das vezes caramba, eu vou ter que bancar isso pra fulano, pra ciclano, eu vou ter que bancar isso sem ter uma certeza pra dar pra ninguém, principalmente pra mim. E isso, de alguma forma, me paralisa algumas vezes. Então, eu fiquei refletindo sobre isso e o quantas vezes a gente demora a tomar algumas decisões na nossa vida por medo de bancar as nossas decisões ou por medo de bancar as nossas escolhas, justamente pela falta de certeza que a gente tem nelas. Só que se a gente não faz isso em algum momento, se a gente posterga essas decisões, a gente acaba se afastando de verdade do que a gente quer pra gente. A gente se afasta da gente, a gente se sente desconfortável mesmo numa zona de conforto, que é fazendo as mesmas coisas que a gente sempre faz, sem tentar uma coisa nova ou sem de fato resolver aquele ponto que estava ali para resolver. E isso gera uma angústia interna numa coisa que a gente poderia resolver de uma maneira muito mais simples. Enfim, e a gente conversando sobre isso, eu tava pensando o quanto a gente se afasta da gente quando a gente deixa de tomar essas decisões por a gente ou a gente não banca elas. Enfim, em resumo, eu falei, mas eu só queria dizer pra você que tá postergando pra tomar essa decisão difícil porque você tem medo de como você vai ter que lidar com ela, ou para quem que você vai sustentar essas escolhas difíceis. No final das contas, fica tranquilo. Essa decisão difícil, no final das contas, é você que vai arcar com ela, é você que vai lidar com as suas escolhas, é você que lida com as consequências sobre ela. Então não deixa de se arriscar por medo do que vão pensar, por medo do que, eu não sei como vai ser, eu não sei se vai dar certo, mas, cara, se você tá matutando isso há tanto tempo, não custa nada tentar. Não custa nada você ir lá tentar ver se vai dar certo. E mesmo se não der certo, você foi lá, fez e descobriu que no final das contas aquilo que estava lá te alugando há muito tempo, tomando do teu psicológico, tomando do teu tempo, se deu certo ou não, pelo menos você tentou. E é isso,
de alguma maneira na sua mente que, independente da idade ou da fase que você tá, você vai precisar tomar escolhas difíceis e você vai ter que lidar com as inseguranças que elas pairam, que essas escolhas difíceis carregam. Mas fica tranquilo que no final das contas vale muito mais a pena você tirar aquela pulguinha atrás da orelha de uma decisão difícil do que você lidar com ela a vida toda como algo que você nunca nem tentou fazer por medo das consequências e das incertezas que elas carregavam. Então é isso, gente. É um mero devaneio, só um pensamento de algo que eu vivi essa semana e de um diálogo que a gente teve. Então, assim, se você curtiu, se foi legal pra você, envia pra um amigo. Tá bom? E curte a gente, siga a gente no Spotify e no YouTube. Tchau, tchau, gente!